mais um meio atacante, mas aí é o carilismo, é o pensamento pragmático do treinador do Vasco, que hoje talvez esteja muito feliz porque alguém deu um toque nele para o que fez o Lloyd em campo. Então, quem contratou tá errado também. Tá errado também. O time do Vasco fez um jogo horroroso. O drible que o João Vitor tomou, mais uma vez, não pode. O Vasco tem no seu treinador uma figura que tem esse ranço, sabe? De montar um banco que tinha dois goleiros, o Felipe Gabriel e o Fusato, foram para a relação. Eu acho que não há limite, mas de qualquer maneira são 12 no banco. Você tem dois zagueiros, o Lucas Oliveira e o Luiz Gustavo, sendo que o Hugo Moura faz zaga, o Lucas Freitas faz lateral esquerda, e a montagem do banco também é muito importante. E aí você bota o Puma na lateral direita, ok, e o Avelar, um menino que foi por composição, porque o Piton não foi para o jogo. Para que levar o Avelar? Por que não levar um jogador um pouco mais para frente? Já que você, acabando a composição, você tem até o Paulinho, meia, jogadores de meio de campo. Você tem atacantes, o Garré, o Alex Teixeira e o Lloyd. É muito pouco, o que comprova mais uma vez a incompetência do departamento de futebol do Vasco na montagem do elenco. Faltam peças, faltam jogadores para frente. Então esse é um ponto que a gente precisa até perguntar, esperar que na coletiva o Carille fale sobre isso, não sei se vai falar, porque a ausência do Zuccarello, se não for por lesão, eu retiro tudo. Tá? Mas se não for, para mim é um absurdo. É uma falta de critério muito grande. E você bota, por exemplo, o Sforza, que é um jogador que não vai para o banco. No banco de reservas hoje. Eu fico pensando, eu vou levar o Sforza hoje para o jogo. E aí eu pergunto, por quê? Por que o Sforza hoje estaria no banco? O que ele vai mudar no jogo? Você tendo o Paulinho, assim, sã consciência, você que está nos vendo, você acha que o Sforza entraria no jogo hoje? Não vai entrar no jogo. Se tiver que mudar, vai entrar o Matheus Carvalho, como opção de volância. Se o Jair sair, vai entrar o Sforza? Não, vai entrar o Paulinho. Então, para que você tem o Sforza, sendo que o Hugo Moura joga de volante, joga de zagueiro. Lucas Freitas joga de volante, joga de lateral esquerdo. Monte um time que você possa ter opções, já que você tem 3 atacantes apenas. Coloca mais um atacante, mais um meio atacante, mas aí é o carilismo. É o pensamento pragmático do treinador do Vasco, que hoje talvez esteja muito feliz porque alguém deu um toque nele para o que fez o Lloyd em campo. Porque o Lloyd que a gente viu hoje é o Lloyd que a gente cobra, é o jogador que a gente cobra da profundidade. E deu para entender como é que esse tipo de jogador é importante, caros amiguinhos. Como é que é fundamental você ter esse tipo de jogador, como o Vasco criou volume de jogo pelas pontas. Você precisa ter esse jogador, só que a janela vem aí de 2 a 10 de junho e de 10 de julho a 2 de setembro. A gente precisa de mais jogadores iguaizinhos a esse aí. Precisa mais uns 3 desses. Para a gente ter uma opção pelo outro lado, por exemplo. Porque o Benjamin Garré entra pelo lado direito, ele domina a bola, ele corta para dentro. Porque é um jogador armandinho, não é um jogador de agredir a última linha, jogador de profundidade. Então, se a gente tem apenas a opção do Lloyd, que há 3 jogos não joga, porque não vinha sendo utilizado pelo seu treinador, e hoje, de repente, você vai parir o Lloyd, e eu tenho certeza que o Lloyd hoje foi parido, porque não tinha outro. Não tinha outro para botar. Porque não dá mais para conviver com a possibilidade de ter o Alex Teixeira como opção, gente. Para com essa insistência, resolve isso no meio do ano. É a mesma coisa o Souza, com todo respeito à carreira que o Souza tem. O que o Souza faz no Vasco, cara? O Vasco precisa fazer uma limpa nisso. Precisa dar uma enxugada nesse elenco e preenche com gente mais útil. E eu estou falando aqui do CNPJ, não estou falando do CPF, não. Longe disso, que as pessoas confundem muito. Só que está atrapalhando, está ruim. E mais uma vez, volto a dizer, se não foi por questão de lesão, gostaria muito de entender onde está aquele discurso do Carille do último jogo, que ele disse, vamos usar mais a base. E não usou, Fábio Carille. Você tirou o melhor jogador da base do Vasco do banco. Ele vai resolver o problema hoje, ele vai ser o craque do jogo? Não, mas é uma opção, é um frescor, num jogo em que você tem liberdade, que você tem campo. O Cruzeiro não é um time intenso, é um time que está vivendo um momento difícil. Agora, reitero a minha posição, acho que o Vasco fez um jogo bom, não acho que o Vasco tenha feito um jogo ruim, é duro perder dessa forma, mas descortina pelo menos uma melhora, melhorando a velocidade, tendo mais ousadia, procurando mais o gol,
Tem um jogo agora quinta-feira em Ponta Grossa, que não dá para ir lá para pensar em negociar. Tem que ganhar do Operário. O Operário tomou um sacode ontem. Sabe, tem que ganhar do Operário. E a Ponta Grossa, vão ter 3.000 vascaínos lá. Fazer uma pressão, ganhar dos caras, acabar com o jogo logo. Até para poder poupar os jogadores na volta. Dar um descanso. Não dá para o Vasco ressuscitar o Operário, como ressuscitou hoje o Cruzeiro. Também tem que ser culpados por isso. O Carille caiu hoje, tem a menor condição de permanecer. Eu não sei, eu duvido, hein? Eu duvido. Pedrinho deveria ter vergonha na cara, entregar de volta 7777. Nada disso. Quando vocês vão cobrar os caras que estão no Vasco, são 25 anos, 25 anos, a torcida não aguenta mais, irmão. Thiago, concordo com você, mas entregar de novo para 777, aí é brincadeira. Aí é loucura, meu irmão. Aí é loucura. Agora, que tem jogador que não tem a menor condição de jogar no Vasco, isso é fato. Isso é fato. Não vou nem citar o Souza, olhando que você está citando, porque nem no banco ele fica. Então, assim, alguns jogadores não dão opção, porque o cara olha pro banco e fala assim, porra, não dá. Então, quem contratou tá errado também. Tá errado também. O time do Vasco fez um jogo horroroso. O drible que o João Vitor tomou, mais uma vez, não pode. Não pode um jogador profissional tomar aquele drible com extrema facilidade. Com extrema facilidade. Então, assim, tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado o Felipe, tem que ser cobrado o Marcelo Santana, tem que ser cobrado o presidente do Vasco. Tem que ser cobrado. Claro que sim, torcedor. O Jair tem que ser cobrado para ter mais intensidade. Claro que sim. Então, assim, não dá para só cair na conta do Carille. Tem vários fulanos pra gente botar um pacote. Porque do jeito que tá, meu irmão, esquece. Cara, a galera gostou da entrada do Lloyd porque ele só botou vontade. Mas técnica, não dá, meu irmão. Técnica do cara é de chorar. Eu gosto de futebol bem jogado. E isso o Lloyd não faz. Me responde uma coisa, por que o Carille odeia a vitória? Também não sei, Christian. Também não sei por que ele odeia a vitória. Ele viu um time morto fisicamente em campo. E ele foi fazer as trocas aos 30 minutos. Depois, muito tempo depois, quando tomou o gol. Essa frase do Pedrinho, Gustavo, que eu sempre recorro, e ela deveria ser o norte do nosso time, ela não é. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas a forma como você perde é inegociável. O Vasco não negocia nada. O Vasco é atropelado por todos. E ó, oda-se. O cara dá o tapa na frente, o João Vitor não chega, o cruzamento vem pra dentro da área, passa por todo mundo, aí vem lá do outro lado o Christian, mete o gol. O time acaba fisicamente com 15 do segundo tempo, ninguém é cobrado. O departamento de saúde do Vasco, ninguém é cobrado. Pô, é impressionante, Antônio, é impressionante. Eu hoje, antes do jogo, tava pensando nisso. O Pedro do Flamengo voltou de um ligamento cruzado anterior, mesma cirurgia do Jair e do Paulinho. Olhe o que o Pedro está fazendo. Eu não vi se o Pedro foi hoje até o fim do jogo, mas quase isso. Porra. E os do Vasco? Hoje o Coutinho foi até o final do jogo, se arrastando, mas foi. O Vasco sofreu uma derrota por 1-0 para o Cruzeiro neste domingo, 27, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Christian aos 18 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Vasco permanece com 7 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela. Já o Cruzeiro alcançou 10 pontos e entrou no G4 da competição. Para análises detalhadas, bastidores e tudo sobre o Gigante da Colina, inscreva-se no canal.